Está nascendo uma nova TV Pantanal, uma TV completa, interativa, que leva informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Estamos iniciando o programa Opinião. Hoje é segunda-feira, 17 de julho de 2017. E eu vou pedir licença aos telespectadores, em primeiro lugar, aos professores Haroldo e Lorenberg, porque no início do programa eu quero fazer uma homenagem a uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que é a minha única filha, Patrícia. Minha única e a minha primeira filha. Patrícia Maria Paz de Barros está fazendo aniversário hoje e eu estou comemorando o aniversário à distância. Nós aqui em Cuiabá e ela está lá em São Paulo. Diz que vai para Campos do Jordão, vai curtir esse frio maravilhoso lá da Pauliceia. Mas muita saúde, muita paz e que você continue sendo essa excelente filha que você é para mim e para Cristiane. Bem, mas esta é uma semana que promete, estamos iniciando mais uma semana e vamos começar a semana quentíssima, porque hoje, a partir das 13 horas e 30 minutos, nós teremos um depoimento do ex-governador Silval Barbosa, que vai falar e vai fazer as suas primeiras confissões sobre as operações Sodoma e Seven. Tem muita gente que já está tomando um ansiolítico antes do Silval falar. Se bem que ele ainda não vai falar tudo. Ele só vai falar dessas duas operações. Haroldo Arruda, os nossos cumprimentos. Verdade, Antero. Olá, Antero. Olá, professor Lorenberg. Olá, o telespectador. Logo cedo, uma garoa causando vários acidentes na cidade. Foram inúmeros acidentes de motocicleta, inúmeros de carro. E continua o problema, tem que ficar atento. Realmente, a semana que promete bastante. Hoje nós temos a delação do Silval 1h30. Da Operação Sodoma, na quarta-feira Seven, na quinta-feira Sodoma, eu acho que é uma outra fase da Sodoma também, muita coisa por acontecer. Parabéns, Patrícia, eu sei que você está morando em São Paulo, parabéns, que Deus lhe dê muita saúde. Ela está morando aqui, ela está em São Paulo. Está em São Paulo, mas está morando em Cuiabá. Então vai ter acesso ao programa, né? Parabéns para você que não tem acesso ao programa pelo blog do Antero, pelo Facebook. Deve estar sintonizado lá pelo Facebook. Parabéns, muita saúde, sorte e sucesso para você. Professor Lorenberg, e essas revelações do Silval sobre as operações Sodoma e Seven? Muita coisa aí para vir à tona? Para mudar a política de Mato Grosso? Olá, senador Antero, professor Haroldo, telespectador. Eu estive no final de semana no Parque Cuiabá, encontrei com alguns moradores do Parque Cuiabá e eles elogiaram muito o programa e assistem. E eu quero mandar um abraço especial a todos os moradores do Parque Cuiabá. E o meu abraço especial também a Patrícia, feliz aniversário. Aliás, ela tem uma família muito bonita, né, Haroldo? Sim. Ela tem uma família muito bonita. E com relação à semana, que é muito quente, olha, há muito tempo, muita gente, para ser bem redundante, falando várias vezes, né? Para ser bem redundante, há muito se espera ou se esperava dessa delação do Silval Barbosa. Da mesma forma que se espera da delação do Riva. Eu tenho algumas dúvidas se ele vai falar tudo que ele sabe a respeito dessas duas operações. Das duas operações ele é obrigado a falar, ele vai confessar tudo. Vai confessar tudo. Das duas operações ele vai confessar tudo. O que ele não vai confessar tudo são outras coisas. Como, por exemplo, o relacionamento dele com o Brairo Maggi. Aí pode ser que ele não confesse tudo. Da operação. Já foge um pouco da operação. Mas eu não tenho dúvida que nessas duas operações ele vai ter que contar a verdade. Ele não pode fazer um depoimento diferente da delação que ele já fez, embora diga que não tenha feito. O Silval Barbosa já fez delação, o advogado diz que ele não fez, mas ele fez a delação. Então ele vai começar a confessar. Até então ele vinha fazendo uma defesa de inocente. E agora ele vai começar a fazer a defesa de culpado.
Mas você acha que essa delação dele, ele vai falar também, se tiver alguma coisa, com relação a outros poderes, como o Judiciário, por exemplo, outros Ministério Público? Eu não sei se a série tem, mas na delação geral, com certeza, ele vai falar de Judiciário e de Ministério Público. Com certeza. Aliás, já falou, já contou. Ainda vai acontecer muita coisa neste ano de 2017 em Mato Grosso. 2017 e 2018, Tomara. Ainda tem muita coisa para acontecer no Estado. Mas vamos lá aos destaques do programa Opinião de hoje. Associação dos Magistrados sai em defesa do desembargador Orlando Perry e critica a atuação do Ministério Público Estadual. Eleições 2018. Serão os democratas a bola da vez? Jaime e Júlio Campos aguardam filiações vindas do PSB para traçarem projeto eleitoral. Imunidade eleitoral. Discussão de lei que pode beneficiar o ex-presidente Lula. Passa batido na Câmara dos Deputados. Vem aí o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Você vai saber detalhes desse grande evento cultural que pretende reunir 40 mil pessoas por dia. Mas 40 mil pessoas vai ser pouco, porque é o maior festival de todos os tempos de Chapada dos Guimarães. E ainda tem os gols do final de semana do Campeonato Brasileiro. Corinthians, bem folgado ainda na liderança, embora o Grêmio tenha diminuído a frente. Detalhes daqui a pouco. O programa Opinião está só começando. Bem, você pode participar do programa Opinião ligando no WhatsApp no número 99932-2529. Você pode mandar a sua mensagem, mandar a sua opinião, gravar o seu vídeo, desde que seja pequeno, e nós vamos, evidentemente, transmitir aqui a sua mensagem. E nós vamos aqui algumas opiniões dos telespectadores que já estão chegando, que já chegaram aqui nos nossos estúdios. Vamos lá, coloca na tela. Meu nome é Hamilton, moro no Jardim Imperial, Cuiabá. Vi a opinião sobre o VLT. Pois bem, na minha humilde opinião, se o VLT é realmente necessário, por que deixaram essa corrupção ocorrer? Pergunta difícil, né? KKKK. E essa atual gestão do governo estadual não poderia tomar medidas mais enérgicas? Como eu adorava ver a Avenida do CPA arborizada. Detonaram as árvores das avenidas para nada. Portanto, essa é a opinião do Hamilton. Eu comentei isso ontem dentro do carro, fui à missa, eu estava saindo com a Sabrina, minha esposa e minha filha. Eu comentei ele passando pela Avenida da Prainha, professor, eu falei, poxa, como ia ficar bonito o VLT aqui, passando aqui pela Avenida da Prainha. Mas, infelizmente, o VLT foi meio que projetado para roubar, né, professor? Projetado para roubar. O que foi desviado de valores do VLT, agora a gente tem que olhar para frente. Eu torço para que o VLT saia o mais rápido possível. Eu acho que, até fiz um comentário nas redes sociais dizendo que o Ministério Público está fazendo muita moagem. Né? Não, o Ministério Público acabou com a moagem. Acabou com a moagem, né? Tem que acabar com essa moagem. Não, ele acabou, eles já deram uma opinião contra o VLT. Pois é, tem que parar com isso. Eles já deram, não, peraí, professor. Eles o que está pegando agora? Corrupção. Eles falaram assim, vocês querem repetir o mesmo erro que o governo passado. E nessa forma, nós não vamos autorizar. Aí eles citam vários erros, tecnicamente, pela perícia do Ministério Público. Duas instituições, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, estão dizendo que não vão autorizar nesses termos que está aí, porque, dentre outras coisas, o que o governo pede? Para abandonar processos para recuperação de dinheiro que foi recebido a mais por parte desse consórcio. Esse é um dos itens do termo do acordo que o Ministério Público contesta. Então, o Ministério Público saiu do muro e fez o enfrentamento. E, mais uma vez, opinou pelo indeferimento desse acordo. Enquanto não corrigir isso. Enquanto não corrigir. Quer dizer, o que acontece? Sim, está certo. Não estou dizendo, não estou falando ao contrário. Acho que está correto. Enquanto não corrigir. O que o governo do Estado e o VLT fizeram um entendimento.
Nesse entendimento, eles suprimem isso. Ficou um entendimento bom para o VLT, para o consórcio VLT. E o Ministério Público está dizendo, não, nós não vamos abrir mão de defender o interesse público. Apontaram o problema. Apontaram várias vezes. Até já, então não tinha. Não tinham apontado antes. É que o governo fez uma resposta e argumentava que com essa resposta do governo, o Ministério Público iria se convencer de que as dúvidas levantadas haviam sido bem respondidas. Agora entendi. O Ministério Público não se convenceu. Mas, voltando ao Silval Barbosa, professor Lorenberg, e pode incluir também o VLT se quiser. É dele, né? Eu achei muito interessante o depoimento do nosso telespectador, porque ele falou rapidamente em 3 coisas que me parecem muito importantes. A primeira, do atraso do VLT, e a segunda, por que o governo atual não toma as medidas cabíveis que deveriam ser tomadas, e terceiro, acabou com com a beleza que se tinha na Avenida do CPA. E não só a Avenida do CPA, não, mas também a Avenida Fernando Correia. O que era bonito na Avenida Fernando Correia era que é uma reta e que você via de uma ponta a outra. Hoje não é mais possível por causa do viaduto, um viaduto que não serve para nada também. Né? Agora, tem determinadas coisas que eu não concordo com o posicionamento dos ministérios públicos. 2 coisinhas bem rápidas. A primeira delas, que na primeira negociação, o Ministério Público do Estado estava muito próximo à proposta do Ministério, a opinião do Ministério Público com o governo do Estado estava muito próximo do outro. O que me chama a atenção, talvez eu esteja enganado, e tomara que eu esteja mesmo enganado. 2 pontos, hein, professor? Na versão do governo, né? Na versão do governo. Na versão do governo, porque aí o Ministério Público vem e dá uma nota dizendo que não é nada disso. Pois é. O próprio Ministério Público Estadual. Sim. Então, mas o que me chama a atenção, se isso for verdadeiro, e tomara que eu esteja totalmente equivocado com relação a isso, foi o Ministério Público Federal que colocou uma série de outras questões. E não o estadual. E não o estadual. E o estadual, para não deixar o Ministério Público Federal sozinho, ele apoiou as recomendações. E uma delas, que extrapola, na minha avaliação, extrapola o bom senso, dizendo que o Ministério Público, talvez o noticiário pela imprensa e pelos sites estejam errados também, qualquer um dos itens que eu sou contrário. O Ministério Público está dizendo que é contra a programação de conclusão da obra do VLT em 2 anos, o que deveria ser feito em 19 meses. Todos nós aqui, o senador sabe muito mais que nós, todos nós sabemos que as obras tocadas pelos governos municipal, estadual e federal, de uma forma geral, ela é sempre maior o prazo do que deveria ser. Até para dizer para a opinião pública que aquele valor cobrado é justo, quando na verdade não é justo. Por exemplo, construção do novo pronto-socorro em 19 meses. Qualquer empresário particular construiria a mesma obra em 12 ou até menos meses do que os 19 meses. E é isso que eu estou chamando a atenção. Será que tudo que o Ministério Público está cobrando e exigindo é de fato necessário? Esse é um item que, na minha avaliação, está errado. Eu queria só sem querer uma defender dúvida. o Ministério Público, isso aí, o Ministério Público está dizendo para o governo que o governo não pode fazer nada diferente daquilo que o governo escreveu. O governo contratou a empresa KPMG. E o relatório da KPMG, no qual disse basear o governo, recomenda que tem que ser feito em 19 meses. Então, por que aceitar 24 meses? E eles estão contestando o valor em mais de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais não é brincadeira. É a diferença de uma muito pauta dinheiro. para outra. É muito Mas, dinheiro. Antero, esse novo apontamento não é novo, inclusive, para o governo? Não. Uma vez que o Ministério Público agora assumiu, mostrou onde está o problema? Ele já tinha mostrado, o governo explicou. Eu estava convencido, pelas explicações do Wilson, para mim particularmente, de que as explicações do governo seriam muito convincentes. Eu estava apostando nisso. E que o Ministério Público iria recuar. E eu estava apostando nisso. E é evidente, eu estou torcendo pelo VLT. Tomara que saia o VLT, mas vamos aí abaixo algumas mensagens, antes de irmos aqui à nossa primeira matéria. Todo mundo condena o Lula. Qual presidente não roubou o país?
O Lula pode ter roubado, mas o povo nunca passou bem em outro governo federal. E ainda falam que não é politicagem. Ou seja, o cidadão não assinou, mas ele está defendendo aí que o Lula... Pode roubar, entendeu? Pode roubar, não, desde que todo mundo tenha... Ele fez um bom programa social? Fez. Ele fez o Minha Casa Minha Vida? Fez. Ele fez o Bolsa Família? Fez. Então pode roubar. É o que ele está dizendo aí. Pode roubar, entendeu? Pode roubar. Tem aqui uma outra mensagem. Brincadeira. Manda um abraço para meu irmão Marcos Paulo. Muito obrigado. Um abraço para o Marcos Paulo. Agora eu não sei quem que é seu irmão, Marcos Paulo. Tá? Muito obrigado pela mensagem. Um abraço também para o irmão do Marcos Paulo. Vamos aqui a mais uma mensagem que está chegando. Aqui é o Janderson, da UJS Mato Grosso. Esses grampos está muito mal explicado. Peixes grandes vai pular. Eu estou lendo como está escrito. Vamos lá, tem mais uma mensagem chegando. Boa noite. Muito mal o programa. Professor Irã Medeiros, do Jardim Imperial. Tá bom, muito obrigado pela mensagem do professor Irã. Tem uma outra mensagem chegando. Gostaria de saber se vai ser bom para o empregado ou não. Estevino, mistense do bairro Renascer. O empregado vai estar empregado. Vai ser bom porque o empregado vai estar empregado. Fazendo pergunta, evidente, com relação à reforma trabalhista. Sim. E tem uma pergunta aí relacionada também à presidência da República. Vamos lá, coloca na tela. Bolsonaro, segundo o vidente Carlinhos, diz que não ganha. Vai ser um energúmeno petista, mas não será um molusco ladrão. Carlinhos. São os videntes fazendo previsão aí para a questão da eleição presidencial. Mas nós vamos aí à primeira matéria do programa, o escândalo dos grampos. A Associação Mato Grossense dos Magistrados reagiu com indignação às ameaças sofridas pelo desembargador Orlando Perry. O presidente da AMAN, José Arimateia, também comentou sobre a atuação do Ministério Público Estadual no caso das escutas. A entrevista foi feita pela repórter Ieda Magossi. Boa tarde, Ieda. Olá, Antero, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Associação Mato Grossense dos Magistrados se manifestou sobre o anúncio do desembargador Orlando Perry, que afirmou ter recebido ameaça por estar à frente no Tribunal de Justiça sobre o caso dos grampos ilegais praticados pela Polícia Militar do Estado. Sobre este assunto, eu converso com o presidente da AMAN, José Arimateia. Presidente, então qual é a posição da AMAN em relação a esse caso específico? Boa tarde. Boa tarde. A associação já se manifestou que nesses casos em que há uma violação, uma violência à integridade pessoal e à integridade intelectual do magistrado, a associação dispõe dos meios aqui no estado de Mato Grosso e até a nível nacional em Brasília, para acionando inclusive a Associação dos Magistrados Brasileiros, garantir ao magistrado a tranquilidade e para que ele tenha isenção e para que ele possa cumprir de forma isenta e independente a sua judicatura no caso específico da investigação dos grampos ilegais. No caso da atuação do Ministério Público do Estado em todo esse processo, né? Qual a sua análise? Nesse caso específico, o Ministério Público talvez tenha se equivocado no que diz respeito a pedir o arquivamento desse procedimento, porque a investigação que está em trâmite no tribunal envolve o secretário de Estado, que tem foro privilegiado, daí porque a investigação é no tribunal e o relator dessa investigação é o desembargador Orlando Perry, tá certo? Assim como, se por acaso for investigado magistrados, a competência para investigar, para presidir a investigação, também é do Tribunal de Justiça, com a intervenção do Ministério Público, seja no caso de magistrado, seja no caso de secretário de Estado. E, ao final da investigação, caberá ao Ministério Público, aí sim, pedir o arquivamento ou apresentar a ação penal contra os investigados. Presidente, muito obrigada pela sua participação. Ieda Magossi para o programa Opinião. Depois
da Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados também se solidariza com o desembargador Orlando Perry. Eu acho que essa turma do Grampo conseguiu unir o judiciário mato-grossense. E parece que a instituição Tribunal de Justiça é a instituição mais comprometida em apurar essa situação dos grampos. Mas eu gostaria de saber dos dois professores, vou começar com o professor Haroldo, se essa situação está tornando mais difícil e está arranhando a credibilidade do Ministério Público. Sem dúvida alguma, Antero. O que me causa estranheza e um desconforto enorme com relação ao posicionamento do Ministério Público é essa falta de bom senso. Né? O mínimo que se esperava de uma situação como essa, de uma instituição como essa, era que realmente as coisas ocorressem com maior transparência. E a coisa deveria ser natural, professor e Antero, muito natural, considerando que o Ministério Público tem uma credibilidade enorme perante a sociedade, ela que investiga todo mundo, eu não vejo problema nenhum em ser investigado. O que não pode é esse corporativismo, professor, essa coisa de falar assim, não, aqui com a gente resolve e deixa as outras coisas para o lado de fora. Então, é muito importante que o Mauro Curvo tenha bom senso, né, e atenda a necessidade, que não é só a necessidade da OAB de acompanhar investigações, mas da sociedade como um todo. A sociedade precisa de uma resposta para a questão dos grampos. O governo precisa de uma resposta para as questões ligadas aos grampos, né? E a justiça tem que aparecer, de uma forma ou de outra. E o Ministério Público poderia facilitar esse processo todo, abrindo com transparência esse processo e dando condições para que as pessoas pudessem ter um entendimento mais claro de tudo que está acontecendo, né? Professor Lorenberg? Olha, eu particularmente gosto muito de ouvir o presidente da AMAN, José Arimateia, porque ele é muito sensato, ele é muito prudente. Ele puxou a orelha agora há pouco do Ministério Público, mas puxou de uma outra maneira. Ele falou, não era o momento, em outras palavras, não era o momento do Ministério Público pedir o arquivamento. Tem que esperar primeiro por engano, né, professor? Por engano. Quer dizer, ele puxou equívoco, a orelha, por equívoco, puxou a orelha do Ministério Público sem, de fato, agredir o Ministério Público. Com outras palavras, elegantemente, né? Ele é muito sensato, ele é muito prudente. E, na minha concepção, eu devo concordar com o professor Haroldo, de fato, o Ministério Público perdeu e continua perdendo em manter a sua posição. Eu sempre digo que a arte mais difícil para o gestor público é reconhecer o seu erro e corrigir esse mesmo erro. Que é o mais bonito, né, professor? Que é o mais bonito. Por que é mais difícil? Porque as pessoas têm a vaidade que está sempre sobrepondo as suas ações. É o momento em que o Ministério Público deveria, na minha concepção, se recolher, reconhecer que, de fato, extrapolou o seu limite que deveria estar trabalhando e simplesmente dizer, olha, nós erramos, vamos tocar o barco, vamos fazer a investigação que, de fato, deveria fazer. Até porque é o seguinte, né? Se investigar e chegar à conclusão que um ou outro promotor cometeu um deslize, isso é normal em qualquer instituição. Qual o problema? Qual o problema? Puna este promotor. Mas não... Do jeito que está fazendo, está punindo a instituição como um todo, o que é muito ruim. Porque se acontece algum problema no governo do Estado, eles fazem um carnaval e exigem transparência. Se acontece algum problema na Assembleia Legislativa, a mesma coisa. Na Câmara de Cuiabá, a mesma coisa. Em qualquer prefeitura do interior, a mesma coisa. Na Prefeitura de Cuiabá, eles exigem transparência. E acontecendo problema no Ministério Público, por que não ter a transparência? Ora, se eu fosse promotor ou procurador, sem dúvida alguma, professor, olha, eu ia cobrar da instituição, olha, tem que apurar esse negócio, tem que ver isso aí, eu não posso deixar a coisa correr dessa forma, não é verdade? Tem uma matéria importante do Jornal Gazeta, eu dobrei o Jornal da Gazeta em 4 aqui, pode focar essa matéria aqui, é a Grampolândia Pantaneira. Envolvidos já atuaram no GAECO. O que é que diz o desembargador Orlando Perry? Todos os policiais militares presos, que estão presos como suspeitos nessa operação dos grampos, todos eles, coincidentemente, atuaram no GAECO. Estiveram presentes no GAECO. E o GAECO não quer que exista investigação no GAECO. Quer dizer, não é possível não existir a investigação no GAECO. Né? E ainda sobre essa questão dos grampos, nós tivemos um outro detalhe importante. Nós tivemos o afastamento agora do delegado Stringueta.
Ele saiu por doença, né? Não, por doença, tudo bem, é por doença. Mal de coma. Depois de receber uma notificação do Ministério Público, o Ministério Público tentando enquadrar ele, o que não cabe. O Procurador-Geral de Justiça não é chefe de nenhum delegado de polícia. Delegado de polícia tem autonomia para investigar, não deve coisíssima nenhuma obediência ao Ministério Público. Depois, se o Ministério Público achar que a investigação não é coerente, o Ministério Público tem o direito de não oferecer a denúncia. Só isso. Mas que o Ministério Público pode enquadrar e mandar encerrar investigações. Quer mandar em polícia. Como tentou fazer com o delegado Stringueta, beira um nível de desespero. Já tem outro no lugar dele, né? Já tem outro. Tem o tal do o delegado Marcelo. da Roubos e Furtos da Marcelo, mas falta ser aprovado na Delegacia Geral, né? na Delegacia Geral. Bem, nós vamos aí ao site gazetadigital.com.br. Prefeito de Cuiabá nega trocar PMDB pelo DEM. Essa matéria está no site Gazeta Digital. Muitos boatos na cidade davam conta de que o prefeito Emanuel Pinheiro estaria insatisfeito no PMDB e também o PMDB insatisfeito com ele, porque ele não estaria fazendo na prefeitura uma política de empreguismo, no sentido de colocar lá todos os membros do PMDB dentro da prefeitura, e é exatamente por isso o partido estaria insatisfeito com ele. E que ele também estaria insatisfeito com o partido. E que ele estaria tendo um ótimo relacionamento com o governador Pedro Táxi. Mas que não seria bom ele ir direto para o partido do governador Pedro Táxi. E aí ele iria para o DEM, que é aliado do governador, e com um compromisso. O compromisso seria que o DEM iria se empenhar, através do apoio do Jaime e do Júlio Campos, na eleição do Emanuel Pinheiro Filho, que pode ser candidato a deputado federal. O prefeito agora vem e enterra esses boatos, diz que não há nada disso. Mas que há uma boa relação com ele, com o governo Pedro Táxi, isso é indiscutível, e que há também uma certa aresta do PMDB com ele, isso também é indiscutível. Professor Lorenberg, como é que o senhor avalia isso? É natural o Emanuel sair ou ele deve ficar no PMDB? Ele está dizendo que fica. Antes de mais nada, é preciso que a gente faça uma outra observação. Olha que ocorre as especulações e a plantação de notícia. Tudo ocorreu por conta, também eu não sei se até que ponto isso é verdadeiro ou não, de que o filho do Emanuel Pinheiro vai passar a trabalhar no gabinete do Valtenir Pereira, em Brasília. Mas isso desmente essa especulação, né? Nepotismo cruzado, né? Que chama. Exatamente, mas isso, por que alimenta a especulação? Porque uma vez ele indo para o gabinete do Valtenir Pereira em Brasília, poderia estar melhor trabalhando a possível candidatura dele a deputado federal. Veja, não é muito mais fácil, não é muito mais melhor ou transparente se as coisas fossem de uma forma tal que pudesse o Emanuel Pinheiro expressar de fato, o prefeito Emanuel Pinheiro expressar de fato aquilo que ele está percebendo e analisando dentro do PMDB. Na minha avaliação, ele não tem nenhum desconforto dentro do PMDB. Ao contrário, todos nós sabemos, se nós voltarmos um pouco à história e voltarmos a encontrarmos o Emanuel Pinheiro como deputado estadual, nós vamos perceber ali que naquele momento, antes do RGA, do funcionalismo, ele não tinha a menor chance de ser candidato e muito menos ganhar a eleição para a Prefeitura de Cuiabá. Não tinha a menor chance. Até porque a sua aposta era bem outra. A sua aposta era tornar-se presidente da Assembleia Legislativa num período que estava completando 50 anos que o seu pai havia presidido a Assembleia Legislativa, que, por sinal, foi um ótimo parlamentar e um ótimo presidente da Assembleia. Alguém poderia perguntar, mas você viveu naquela época? Não, mas eu li a documentação, eu li todas as atas da Assembleia Legislativa e, portanto, acompanhei muito
os discursos do pai da Manuel Pinheiro. Portanto, não havia nenhum desconforto, ou não há nenhum desconforto dentro do PMDB. Agora, é preciso observar que ninguém pode deixar de lado a força política do Jaime Campos, logo depois que a dona Lucimar Campos reconquistou, ganhou, ou foi reeleita prefeita de Vargem Grande. Rapidamente, mas eu acho, professor, nesse exato momento, que Manuel Pinheiro, o prefeito de Cuiabá, não tem que pensar em PMDB, em democrata, em qualquer partido que seja. Ele tem que pensar em Cuiabá. Ele tem que pensar nas coisas de Cuiabá. É na saúde de Cuiabá, é na educação de Cuiabá, nos problemas da cidade. Esquece partido, Manuel. Esquece PMDB, esquece DEM, esquece política agora. O momento não é esse. Política no sentido de escolha de partido, projetar o futuro, não é nada disso. Cuiabá precisa de você e precisa que você melhore essas áreas que são fundamentais para a cidade. É isso. Tá certo. Nós vamos chamar aqui a matéria. Parado igual água de poço. Assim está Jaime Campos em relação às eleições de 2018. Mas o partido que promete ser a vedete na próxima campanha aguarda a filiação de vários nomes, inclusive vindos do Partido Socialista Brasileiro. Tanto Jaime quanto Júlio Campos demonstram cautela, porém não escondem o otimismo da participação em uma chapa majoritária. Vejam as entrevistas. Jaime, quais são seus planos para as eleições de 2018? Eu sou aqui, por enquanto, eu estou como água no poço, quieto. Você já viu água no poço? Ficar quietinho, quietinho. Que em relação às eleições de 2018, nós temos um momento certo. As eleições de 2018 vai acontecer em outubro. Os prazos para as convenções se expiram em 30 de dezembro, 30 de junho, melhor dizendo. Os prazos ainda para a nova legislação eleitoral, nós temos até agora de 30 de setembro, que pelo que eu estou vendo, vai ter que ser feito alguma coisa, sobretudo a questão do financiamento público de campanha. Ninguém parou para fazer uma reflexão na medida em que nós estamos discutindo como vai ser feito o financiamento de campanha este ano aqui. Na medida que a pessoa física pode financiar a sua campanha. A pessoa jurídica não pode, não tem mais doação. Feito isso, eu acho que alguma providência será tomada pelo Congresso Nacional e, sobretudo, pela própria Justiça Eleitoral, para ver qual vai ser as fontes que vão financiar, naturalmente, as campanhas eleitorais. Eu, particularmente, que eu tenho dito e repito aqui. Primeiro, nós temos que ver quem, de fato, vai ser candidato. Até porque os prazos se expiram quando? Dia 30 de março, para ver quem vai desincompatibilizar e de quem, de fato, vai ser candidato. O resto que eu vejo aí é só conversa fiada. É aquela velha história. Fala, fala e depois não acontece. Então, o momento agora é nós fazemos o quê? Um Estado que possamos, no futuro bem próximo, ter governabilidade e, acima de tudo, eleger bons políticos, os bons candidatos que vão se apresentar naquele momento. O DEM deve se manifestar em relação a isso? Deve lançar um candidato? Não, o DEM é um partido que ninguém pode desconhecer, por sinal, de primeira mão. Aqui nós estamos aguardando aqui um bom número de filiações partidárias de pessoas que têm mandato. Estamos nessa tratativa e eu espero que essa tratativa, no máximo daqui 15 dias, seja finalizada. Será um novo cenário, ou seja, será um novo quadro, tendo em vista que pessoas que estão com o mandato eletivo na mão poderão filiar na nossa agremiação partidária. Se o Partido Democrata necessitar, meu nome pode ser convocado para disputar, não só deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vice-governador, qualquer postura. Homem público não pode fugir à luta. Não significa que eu vou ser candidato. O meu nome está à disposição. Agora, acredito que pela força, pelo trabalho que eu fiz por Mato Grosso, pela obra que eu deixei realizado, por as obras que eu deixei realizado em todo o estado, eu tenho ainda a possibilidade de ser, entender, de disputar uma eleição, de ter até sucesso e uma vitória. Nós temos que preparar para as eleições estaduais do ano que vem. E o DEM tem condição, no ano que vem, é nossa meta, estamos trabalhando por isso, de acordo com a instrução do Diretório Nacional, de mantermos em Brasília pelo menos um representante federal, ou seja, deputado ou senador, e temos também aqui na Assembleia, queremos partir de 1 para 3 deputados estaduais. Para isso necessita um trabalho de aliciamento. Estamos fazendo um trabalho agora no sentido de agregar valores, ou seja, trazer agora para o nosso lado esses possíveis excludentes do PSB, Partido Socialista. Já convidamos o Fábio Garcia, já convidamos o Saquete, já convidamos os deputados estaduais do PSB, liderado pelo deputado Botelho, para vir somar conosco num grande projeto para 2018. E aí, pule de 10, dá para apostar na candidatura do Jaime Campos? Porque, eu não primeiro, duvido, não. se tiver candidatura majoritária, não vai ser Júlio, vai ser Jaime. Vai ser Jaime. Não sei, Antero.
Então, tá. Não sei, Júlio até declarou de que política para ele é igual cocaína, né? É viciante o negócio, né? E ele é político por natureza, político da política boa, vamos dizer assim, né? De gente que sabe fazer política. O Jaime também tem um outro estilo de fazer política, mas eu não descarto nenhum nem outro como candidato ao governo em 2018. Não descarto. Porque ali não dá para saber agora, tem que considerar que eles são da base do governo, estão apoiando o Pedro Táxi. O Táxi certamente é candidato à reeleição, aí você tem Pedro Táxi, você tem Antônio Joaquim, que é outro candidato, você tem alguns outros candidatos aí. Daqui até lá ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu vou fazer só uma pequena observação mesmo. A gente não pode perder de vista, pegando a última frase que eu havia dito anteriormente, que o DEM reoxigenou com a reeleição da Lucimar Campos. Verdade. E ganhou também força quando elegeu um parlamentar estadual, também ganhou força. Mas o nome mais expressivo, não há dúvida nenhuma no Mato Grosso, chama-se Jaime Campos. Embora nos últimos 20 a 25 dias, o que foi de depoimento e de entrevista com Júlio Campos de Melo, é impressionante. Deu entrevista no jornal do senador Antero, da capital. Deu entrevista na CBN, deu entrevista para quase todos os sites. Isso, um espaço curto de menos de 25 dias. Agora, ele será candidato à majoritária? Eu duvido muito que ele será candidato à majoritária. O que acontece com o Júlio Campos, por que ele é notícia? É que o Júlio Campos passou por uma operação delicadíssima. Percebe-se claramente, graças a Deus, que ele está revitalizado. Sim. Ele está com um gás total. Exatamente. Ele está com o fígado novo, está revitalizado, ele está com gás total. À disposição. Então ele está muito animado com a política. Eu até diria o seguinte, que se o Jaime Campos tivesse a paixão pela política que tem o Júlio Campos, o Jaime Campos já seria governador de Mato Grosso. Exatamente. Porque o Júlio não titubeia 2 vezes em entrar num projeto desse. É verdade. Né? Mas ele, na verdade, Jaime, na entrevista que eu fiz com ele na rádio, eu percebi claramente que ele está muito mais estimulando o Jaime a sair candidato ou a governador ou a senador. Ele chegou a fazer uma afirmação para mim, que tem 2 pessoas em Mato Grosso que com certeza derrotam Pedro Táxi. Citou o Jaime e citou o Mauro Mendes, falando que esses são 2 nomes fortes, que são aliados do governador, mas que se enfrentarem o governador, podem derrotar o governador. Ele deixou muito claro isso. Então, quem pensa assim e quem pensa em levar Mauro Mendes para esse partido, é para se cacifar bem para a eleição de 2018. Verdade. Para cacifar bem, ou para garantir 1 ou 2 vagas do Senado, ou para garantir uma vaga de governador e outra de senador. Eu creio que o DEM vai ter que ser levado em consideração. Vem forte, né? Nessa eleição 2018. Né? Ele vem e, como diz o professor Haroldo, vem forte. Depois do intervalo, nós voltamos com a situação do presidente Michel Temer e a denúncia lá na Câmara dos Deputados. Um instante só. A Chapada espera você no melhor dos festivais. 32º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, de 28 de julho a 6 de agosto. Super shows e muito alto astral. Chapada é só emoção. No palco do festival você vai curtir. Dia 28 de julho, show de abertura com Margarete Menezes. 29 de julho, Milton Nascimento. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor. Dia 31 de julho, viva o seu bairro especial, aniversário de Chapada. Dia 4 de agosto, Roberta Miranda. Descobri que você não é nada, não podemos seguir juntos nessa estrada. E na sequência, Mato Grosso e Matias. Na hora do adeus,
você olhou pra mim. Dia 5 de agosto, a irreverência de Caetano Veloso. Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. E Tônica, pela primeira vez no festival. Dia 6, encerramento em Noite Gospel, com o grupo Louvor Aliança. E ainda se vier noites traiçoeiras. Todos os shows gratuitos. E mais, oficinas, teatro, jogos de inverno e a Marcha para Jesus. 32º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. A Chapada espera você no melhor dos festivais. Patrocínio. Aniversário Beira Rio Construção e Acabamento. Na compra de R$300, você concorre a 3 carros 0 km. E Beira Rio. Ginco, lançamento Florais Chapada. Máquinas, ferramentas elétricas e manuais, tintas automotivas e imobiliárias e muito mais. Grupo Oxigênio Cuiabá. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Malai Manso Resort e Escol. Realização Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães. Grupo Gazeta de Comunicação. Cara, que festival, hein? Que Espetacular. Festival, hein? Mato Grosso Matias, Um dos melhores de todos os tempos. Eu, na minha opinião, o melhor. Olha que nós já tivemos aqui Mercedes Sosa, tivemos grandes cantores e tal. Mas, olha, Roberta Miranda, Mato Grosso e Matias, Milton Nascimento. Caetano Veloso. Eu acho que o Milton Nascimento Milton Nascimento né? é a primeira vez. Caetano Veloso é a primeira vez. Milton Nascimento e Caetano Veloso. Se eu vi Travessia, se eu vi Coração de Estudante. É verdade. O senhor quer pedir carona pra mim? Ele quer ir comigo assistir Mato Grosso e Matias. Pois é. Falou, Haroldo, não falto, entendeu? Eu vou, entendeu? Você vai comigo lá, não vai, professor? Vamos subir a serra? Vamos. Eu acho que eu vou tirar férias, hein, professor? Vai tirar férias, né? Tirar férias. Porque ficar lá na Chapada de Guimarães. E pronto. Bem, vamos aí às mensagens que estão chegando aqui no programa Opinião. Coloca a mensagem na tela. Sou Paulo do Jardim das Américas. Por que quando vai se fazer uma obra, exemplo VLT, por que desde o começo o projeto e valores, prazos e liberações de verbas, com forma de andamento, não são acompanhadas desde o começo pelo MP e MPF, para não ter esse prejuízo? Não dá para entender. É uma boa sugestão do Paulo. É verdade. Hoje o Tribunal de Contas já pode fazer isso. O que não podia fazer naquela época, né? Hoje a lei já permite ao Tribunal de Contas suspender a obra para não ter prejuízo. Você lembra que a Assembleia não falou nada, professor? A Assembleia não, ao contrário. O Tribunal de Contas, quando tentava falar alguma coisa, apanhava. E eu sempre coloco isso. Isso vale um pouco de crítica, não para mim, porque eu nunca entrei nessa linha, né? Mas sempre colocando o seguinte, que a própria mídia precisa fazer uma autocrítica, porque a própria mídia tratava os relatórios que mostravam defeitos assim, está contra a Copa. Exatamente. O fulano de tal está contra a Copa. É isso mesmo. Quer dizer, isso trabalhado pela assessoria do governador Silval Barbosa. E hoje a gente percebe claramente que os que faziam o relatório não estavam contra a Copa, coisa nenhuma. Eles estavam em favor do Mato Grosso. Né? Tem mais uma mensagem chegando, vamos lá. Concordo com o Ministério Público. Se tem erro, não deve jogar para baixo do tapete. É dinheiro do povo. Antônio do Centro-Norte. O frio cuiabano é assim. Bom, o frio cuiabano, tomara que passe, né? Vai demorar a semana inteira esse frio cuiabano. Tomara que passe logo a questão do frio cuiabano. Você pode continuar participando? Manda aí as suas mensagens pelo 99932-2529. Bom, enquanto as atenções estavam voltadas para a denúncia contra Temer, uma lei que proíbe a prisão de candidatos 8 meses antes da eleição passava despercebida na Câmara dos Deputados. Detalhe, ela
pode servir muito bem para o ex-presidente Lula. Vamos à reportagem da Rede TV News. Relator da reforma política na Câmara dos Deputados, o petista Vicente Cândido entregou na última quinta-feira um complemento de voto que pode livrar candidatos de serem presos 8 meses antes das eleições. Atualmente, o período previsto em lei é de 15 dias. A proposta cria o certificado de habilitação prévia da candidatura. O documento deve ser solicitado à Justiça Federal entre os dias 1º e 28 de fevereiro do ano da eleição. A partir da emissão do certificado, o candidato não pode ser preso nem detido. A única exceção é para casos de flagrante. O texto já vem sendo chamado de emenda Lula, porque pode beneficiar diretamente o ex-presidente. Na última semana, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão na Operação Lava Jato. Como pode recorrer da decisão em liberdade e um julgamento pela Justiça Federal deve demorar, um registro como candidato a presidente em 2018 poderia livrá-lo da prisão enquanto faz campanha. Para obter o certificado de habilitação, os candidatos têm que apresentar certidões judiciais que mostrem a ausência de condenações que tenham levado à cassação dos direitos políticos. Pela sentença de Lula, ele também ficaria impedido de ocupar cargos públicos. Mas essa decisão só valerá se for confirmada em segunda instância. Assim, mesmo tendo sido condenado em primeira instância, o ex-presidente teria condições de apresentar os documentos necessários. A proposta deve ser aprovada pela comissão especial que discute a reforma política na Câmara no dia 3 de agosto, logo depois do fim do recesso. Se for aprovada pelo colegiado, seguirá para o plenário. Tá aí agora a revogação da prisão de ladrão. Ladrão pode concorrer na eleição. É mais ou menos assim, emenda ladrão, né? O PT inventa cada uma. Esse povo é malaco, né, Antero? É malaco, Antero. Olha, político dessa categoria, dessa estirpe aí, nós não merecemos mais não, professor. Chega, o cara tá fazendo reforma política. Olha pro próprio umbigo, vê os seus comparsas e vê o que é melhor pra turma, entendeu? Ninguém merece mais isso. E o pior é que igual esse cara aí, tem um monte lá. Mas o nosso telespectador, e aí só para provocar mesmo o nosso telespectador, a matéria traz com muita nitidez uma frase muito interessante, Haroldo. Habilitação prévia de candidato. Já ouviu falar isso? Nunca ouviu, a primeira vez. Habilitação prévia de candidato. Isso significa dizer que o candidato, entre aspas, no dia 1º a dia 28 de fevereiro, no ano eleitoral, pode pedir essa habilitação. Até para fazer jus aos 8 meses que antecede, né? Para evitar a cadeia. Olha, isso é o cúmulo de todos os absurdos que você já possa ter ouvido. E tem mais outro detalhe. Não existe candidato antes da convenção partidária e antes do seu registro na Justiça Eleitoral. No Brasil, nunca existiu e não existe o chamado pré-candidato. Não existe no Brasil. Nunca existiu. Nem muito menos durante o PSD, a UDN e o PTB. Nem naquela época havia. E naquela época, as convenções partidárias eram de fato convenções partidárias. Não é agora que homologa-se a candidatura que já antes já se tem. As convenções partidárias, naquela época, eu li e pesquisei e já escrevi muito a respeito, por exemplo, das convenções partidárias da UDN, onde tínhamos, em 1965, 3 candidatos, ou 3 postulantes, melhor dizendo, para o governo do Estado. Tinha o Lúdio Coelho, que ganhou a convenção partidária e foi candidato pela UDN, tinha o Fragelli e tinha o saudoso Garcia Neto. 3 nomes disputando na convenção e por isso teve 2 votações na convenção partidária da UDN e na primeira votação saiu fora o Fragelli por ter menos quantidade de votos e ficaram o Lúdio e o Garcia Neto. E a segunda votação o Lúdio ganhou. A partir daquele momento, Haroldo, o Garcia Neto, o saudoso Garcia Neto, começou a ter problemas, olhava o governador, na época, Fernando Corrêa da Costa, e o Garcia Neto era vice-governador, com outros olhos, porque ele atribuiu a presença do governador, Fernando Corrêa da Costa, como a causa principal dele não ser o nome escolhido,
porque ele defendia a ideia que o Fernando Corrêa da Costa deveria defender o nome do Garcia Neto em todos os momentos. E o Fernando Corrêa da Costa deixou correr naturalmente a convenção partidária. Começou um momento muito ruim na política do Estado de Mato Grosso e principalmente dentro da UDN, porque havia o atrito entre o Garcia Neto e o Fernando Corrêa da Costa. Agora, não existe pré-candidatos no Brasil, tudo, né? Nunca teve. Que é isso? Você sabe tudo, professor. Impressionante. Melhor que o Google. Tá aí. Impressionante. Eu fico impressionado com essa sapiência toda, rapaz. Vamos arrumar uma concorrência pro Google, né? Melhor que o Google. Consulte o Lorenberg. Os dois meus amigos. Mas a grande virtude disso é que depois o Garcia Neto apoiou o Lúdio. Apoiou o Lúdio. Perdeu, porque era a vontade soberana das convenções. Exatamente. Naquele tempo tinha partido. Você perdia na convenção e apoiava quem ganhou. Né? E é assim que se forma partido, coisa que, infelizmente, não existe mais hoje. Mas eu acho que o professor Lorenberg foi muito feliz ao dizer o seguinte, olha, habilitação de candidato. O candidato vai se habilitar em janeiro, em fevereiro, mas o candidato não existe em fevereiro. Não tem candidato. Porque a convenção é de 30 de junho até agosto. Exatamente. Então, a candidatura que só vai passar a existir a partir de agosto, um cidadão do PT quer que dê um alvará para o Lula não ser preso. Significa dizer o seguinte, até o PT está acreditando na prisão do Lula. Mas olha, vamos aí. Natureza, música e alegria. Vem aí o 32º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Como sempre, trazendo muitas novidades. A repórter Ieda Magossi acompanhou o lançamento. O lançamento da 32ª edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães foi realizado no Centro de Atendimento ao Turista. Mais uma vez, o festival terá shows de grandes cantores nacionais e também de músicos regionais. O evento será realizado entre os dias 28 de julho e 6 de agosto. A expectativa de público será de 40 mil pessoas por dia. Nós vamos abrir o festival com Margarete Menezes, na sexta-feira, dia 28. No dia 29, Milton Nascimento. No outro final de semana, que é do dia 4, vamos ter Mato Grosso e Matias e Roberta Miranda. No dia 5, Milton Nascimento e a banda Dônica, que é uma banda de rock, onde tem como integrante o filho caçula do Caetano. Uma banda nova, porém já estourando na mídia. O Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães é considerado um dos maiores eventos do estado de Mato Grosso. Essa é a 17ª edição que o Grupo Gazeta realiza o festival, com cerca de 60 shows nacionais. Para o presidente do Grupo Gazeta, o festival tem uma grande importância econômica para a cidade e proporciona diversão e bem-estar aos moradores e turistas. A segurança será reforçada para garantir tranquilidade ao público. De oferecer todas as condições para que o grande público da Baixada Cuiabana e do estado de Mato Grosso se dirija à Chapada com segurança, com absoluta tranquilidade, como sempre foi nos festivais que nós realizamos. Essa tem sido a nossa principal preocupação, porque os shows é um complemento, é onde as pessoas vão ter o seu entretenimento, a sua alegria, a sua confraternização, enfim, é um momento de festa. O mais importante é vir e voltar para casa em segurança. Para o Grupo Gazeta, o que representa realizar o Festival de Inverno? Representa muito. Chapada tem uma história conosco, nós temos uma história com Chapada. Nós estamos no festival há aproximadamente 20 anos e pelo palco de Chapada já passaram absolutamente todos os artistas de nome nacional e internacional que o público conhece ou que imaginou um dia conhecer. Todos eles passaram por Chapada gratuitamente e este ano não será diferente. A prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira, disse que a cidade está recebendo melhorias para atender os milhares de visitantes no período do festival. Então nós estamos nos preparando com a infraestrutura da cidade, né? Com o paisagismo, né? Estamos
fazendo tapa-buracos, né? Estamos enfeitando a cidade para receber todo mundo que vem aqui curtir o show, né? Estamos nos organizando com relação à questão da água, porque até o dia 31, que é o aniversário da cidade, nós devemos inaugurar a segunda ETA, né, que vai resolver definitivamente a questão da água. A realização do festival também movimenta a economia. Segundo os organizadores, já não há mais vagas em pousadas na Chapada. A cidade está cheia, né? Já é um ótimo sintoma, com bastante antecedência. Mas a Chapada também tem muita casa de veraneio, então as pessoas trazem os amigos para cá e a cidade não comporta, na verdade, toda essa população que vem. Mas como estamos só a 60 quilômetros de Cuiabá, estamos mais aqui, acho que 70, quase 70 quilômetros de Campo Verde, então são alternativas rápidas e fáceis para as pessoas virem, se divertirem e voltarem. Então isso resolve o problema da superpopulação. Além dos shows, o público também poderá participar de oficinas e do projeto Viva Seu Bairro do jornal A Gazeta. Pelo segundo ano estamos realizando o Viva Seu Bairro em Chapada dos Guimarães como um presente ao aniversário da cidade. Para nós também é motivo de alegria, porque é uma forma também de Chapada reconhecer o sucesso do projeto Viva Seu Bairro em Cuiabá. Olha, projetaço. Não vamos nos esquecer do Caetano Veloso, né? Exatamente. O professor Lorenberg, que é fã do Caetano Veloso, né? Tem duas músicas do Caetano Veloso. E de Mato Grosso, Matias também. Tem duas músicas do Caetano que me marcam. Uma é Leãozinho, né? E a outra é uma música para o Caetano. Debaixo dos Caracóis. Debaixo dos Caracóis, do Roberto Carlos, né, para chamar atenção para o exílio do Caetano Veloso. Vamos ao intervalo e voltamos com os gols do Campeonato Brasileiro. Um instante só. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está sendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, Canal 22. Mato Grosso está aqui. A sua Gazeta é primeiro lugar no Ibope. Seu lugar é na Gazeta. Comigo sim, ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. As melhores promoções. Gazeta. O sucesso que você gosta. Gazeta. Toca na Gazeta. Tá uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. A Gazeta é primeiro lugar. Bem, e voltamos e rapidamente nós vamos aos gols de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. A situação de São Paulo continua preocupante. Vamos aos gols. Jogada do Atlético. Jonathan recebeu na direita, passou por 4 e finalizou. 1-0. A reação corintiana veio nesse lance. Moisés cruzou de esquerda e José tirou a bola para desviar e empatar. No segundo tempo, Jô marcou mais uma vez. A equipe paranaense não se intimidou e igualou o placar com esse chute de Otávio. A bola ainda desviou em Balbuena e enganou Cássio. Corinthians 2, Atlético Paranaense também 2. Um Palmeiras inspirado atropelou Vitória. William Correia aproveitou o contra-ataque e chutou de longe. O Palmeiras empatou após a marcação de um pênalti duvidoso. Roger Guedes não quis nem saber, foi lá e converteu. Dudu aproveitou a falha da defesa e fez o segundo do Palmeiras. Após rebote na trave,
39, Mike bateu forte e aumentou para o Verdão. Dudu ainda fez o segundo dele. E no finalzinho de jogo, David diminuiu para os visitantes. Final, Palmeiras 4, Vitória 2. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Os visitantes abriram o placar com Everton. A reação do Cruzeiro veio com Sassá, que recebeu um passe milimétrico e tocou na saída do goleiro. E ficou assim, 1-1. Na Arena do Grêmio, o primeiro gol foi contra uma infelicidade de Rafael Thierry. O empate tricolor veio com Lucas Barrios. Fernandinho sofreu pênalti, Barrios bateu e converteu. Aos 42 do segundo tempo, Luan encontrou o Ramiro dentro da área, que escorou de cabeça para o gol de Everton. Final, Grêmio 3, Ponte Preta 1. Em Goiânia, duelo de Atléticos. E os mineiros começaram marcando. Gol de Igor. O empate veio com Fred, que completou de cabeça após cobrança de falta. E Elias garantiu a vitória do Galo. Na Arena Condá, a Chapecoense nem tomou conhecimento de São Paulo e venceu por 2-0. Os gols foram marcados por Túlio de Melo e Júnior Tavares. 2-0 Chapé, placar final. No Couto Pereira, o Coxa perdeu para o Fluminense. Os cariocas marcaram com Richarlison, que soltou uma bomba no ângulo. E depois com Léo, que aproveitou a falha de Galdesani. O Curitiba conseguiu diminuir com Henrique Almeida, que aliás já havia perdido um pênalti. O Bahia recebeu o Avaí. René Júnior chutou na saída de Douglas para abrir o placar. Mas a vantagem não durou muito. Após cobrança de escanteio, Júnior Dutra aproveitou o vacilo da defesa e marcou de bicicleta. Bahia 1, Avaí também 1. Essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro, botando pressão para cima do São Paulo Futebol Clube. São Paulo continua com 12 pontos, já são 14 rodadas. O São Paulo precisa fazer pelo menos 45 pontos para sair da zona do rebaixamento. Obrigado pela audiência, um abraço e até amanhã. Que eu não mudo de opinião. Todo dia, toda hora, só da Gazeta FM, a número 1 no Ibope. A melhor programação com os maiores sucessos você só ouve aqui nos 99,9.